Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, coordenador, coordenadora de dioceses, cidades, regiões, grupos de oração. É uma alegria grande poder estar com vocês nesse encontro estadual de formação, Encontro estadual de servos, melhor dizendo. E a oportunidade de partilhar com vocês da palavra de Deus, especificamente para vocês que coordenam. Quem coordena é uma graça de Deus, é uma dádiva de Deus. Eu sou muito feliz porque na minha vida o Senhor me confiou algumas coordenações. E durante todo o período eu sempre louvei e glorifiquei a Deus porque as coordenações foram sinais do amor de Deus por mim. Sinais de bênçãos, de graça por mim e pela minha família. Então, nunca murmurei diante de uma coordenação, mas ao contrário. Sempre louvei e glorifiquei a Deus. Tá bom? Então convido você a louvar e bendizer a Deus por ter confiado essa coordenação a você. Coordenar não é castigo de Deus. Coordenar é bênção de Deus. Então que nesse ensino o Senhor possa nos ajudar a acolher a sua vontade na coordenação confiada a mim, confiada a você. Meu nome é Vicente, atualmente estou na coordenação do Ministério de Música e Arte Estadual. Sou casado com a Patrícia e faço parte do grupo de oração Santo Inácio de Loyola todas as quintas-feiras aqui em Goiânia, na paróquia Santo Inácio de Loyola. E o tema deste ensino é autoridade espiritual. Um tema que tem tudo a ver com a caminhada da renovação aqui no nosso estado. Por quê? Porque por muitos anos nós tivemos um encontro específico sobre autoridade espiritual. Chamávamos de Seminário 4. Então, nas mais diversas dioceses do nosso estado, todo ano, ou de 2 em 2 anos, acontecia então uma formação específica sobre a autoridade espiritual. Havia dentro do processo formativo nosso Seminário 1, Seminário 2, Seminário 3, e no Seminário 4 tratávamos desta temática, deste assunto, autoridade espiritual. Com essa nova roupagem do processo formativo, é importante que você entenda e coloque toda a caminhada do teu grupo de oração nesse novo processo, tá? Então não existe mais Seminário 4, não existe. Dentro da nova proposta de formação, leia, entenda e coloque a caminhada do teu grupo de oração dentro dessa proposta. Então, neste ensino sobre autoridade espiritual, que eu sei também que não é novidade para muitos aqui, mas eu quero conceituar a autoridade espiritual. Além de conceituar a autoridade espiritual, quero tratar também sobre a origem da autoridade espiritual. Quero também que eu e você possamos analisar, será que todo coordenador tem autoridade espiritual? Depois vamos ver como saber se eu tenho autoridade espiritual. E por fim, os elementos que caracterizam então a identidade, a autoridade espiritual. Pois bem, autoridade espiritual. Qual é o conceito de autoridade? Autoridade é o direito ou o poder de se fazer obedecer, dar ordens, tomar decisões, agir, influenciar. Neste mundo, o Senhor nos chamou a exercermos autoridade. Mas qual tipo de autoridade que Ele nos chamou a exercer? A autoridade espiritual. Porque o contrário da autoridade é autoritarismo. O Senhor não nos chamou a exercermos autoritarismo em nenhuma hipótese. Mas quando não temos autoridade espiritual, muitas vezes exercemos autoritarismo, arrogância, soberba, e achamos que estamos fazendo a vontade de Deus. Eis é um dos grandes problemas das coordenações. Coordenador, coordenadora, núcleos de grupo de oração que agem com autoritarismo, achando que estão agindo com autoridade espiritual. Então, qual é o conceito de autoridade espiritual? Então, a autoridade espiritual, em primeiro lugar, é um carisma, é um dom de Deus, é um dom do Espírito Santo. Então, já que é um dom de Deus, já que é um dom do Espírito Santo, nós podemos pedir essa graça. Então, a autoridade espiritual é este carisma, é este dom que vai revestir uma pessoa de poder. Vai fazer com que uma pessoa haja dentro desta graça divina, dentro dessa graça de Deus, agindo com poder. Eu quero tomar um texto bíblico com você que vai refletir bem
o que é autoridade espiritual. Porque o melhor exemplo de autoridade espiritual, de uma pessoa que tem autoridade espiritual, o melhor exemplo é o próprio Jesus Cristo. E no Evangelho de São Mateus, no capítulo 7, no versículo 28 e 29, diz o seguinte: quando Jesus terminou o discurso, a multidão ficou impressionada com a sua doutrina. Olha só, quem exerce autoridade espiritual, as pessoas respondem de que forma? Ficando impressionadas. E o versículo 29 diz o seguinte: com efeito, ele ensinava como quem tinha autoridade, e não como seus escribas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, naquela época, o modelo de autoritarismo que tinha eram os escribas, ou seja, aqueles que detinham a lei, aqueles que tinham a lei na mão e tinham a oportunidade de poder dizer o que aquela lei dizia ou não, que escreviam as leis, e também aqueles que diziam que as leis queriam dizer ou não, era o modelo. E Jesus vem contrário a todos eles, porque Jesus ele vem revestido desse carisma, ele vem revestido dessa graça, porque ele é todo cheio do Espírito Santo. Então, ao ouvirem Jesus, ficaram impressionados e comparavam Jesus com os escribas. E veem que eles falavam e não convenciam. Jesus fala e convence, porque ele fala com autoridade. Então, qual é a origem da autoridade espiritual? A palavra de Deus, lá em Romanos, vai falar para cada um de nós. Toda a autoridade. Qual é a origem? De onde vem toda a autoridade? Não só a autoridade espiritual, mas a autoridade no campo civil, por exemplo, a autoridade do presidente do Brasil, a autoridade do governador, a autoridade do prefeito, a autoridade do policial, a autoridade do juiz. Todos esses que eu estou dizendo são revestidos de autoridades. Não é autoridade espiritual. Mas mesmo essas autoridades vêm de onde? Romanos capítulo 13, versículo 1 diz o seguinte: cada qual seja submissa às autoridades constituídas, porque não há autoridade que não venha de Deus. As que existem foram instituídas por Deus. Então a gente vê no texto bíblico que a origem da autoridade é Deus, vem de Deus a autoridade. Então, se todas as outras autoridades vêm de Deus, imagina a autoridade espiritual. A autoridade espiritual nasce no coração de Deus e vem para cada um de nós por meio do teu Espírito, como fruto, como, melhor dizendo, como carisma, como dom divino, como dom, graça de Deus para cada um de nós. Aí logo vem a pergunta: todo coordenador tem autoridade espiritual? Faça essa pergunta para você, você que coordena. Será que você tem autoridade espiritual? As pessoas, ao te ouvirem, as pessoas conseguem enxergar em você a autoridade espiritual? Volto a dizer e afirmar, o contrário da autoridade espiritual é o autoritarismo. Será que as pessoas, ao olharem para mim, enxergam a graça da autoridade espiritual? Ou as pessoas olham para mim e enxergam o autoritarismo? É importante a gente refletir. É importante a gente pensar. É importante a gente rezar. E ao rezar, o próprio Espírito Santo vai nos revelar. Será que na minha coordenação eu tenho agido com autoridade espiritual? Ou ao contrário? Eu tenho feito as coisas conforme eu quero, conforme eu acredito, conforme eu desejo, não conforme Deus quer. Então, para a gente poder entender um pouco mais e poder ter elementos que nos ajude a definir, a identificar se na minha coordenação, se na nossa coordenação há autoridade espiritual, primeira reflexão que eu faço com você, meu irmão e minha irmã. Primeiro, a necessidade de você se convencer do chamado que Deus te fez. Não pode exercer autoridade espiritual quem tem dúvida do chamado. No Evangelho de São Marcos, no capítulo 3, versículo 13, eu gosto muito desse texto bíblico. Porque logo cedo vai dizer o texto bíblico, Jesus sobe ao monte.
logo cedo Jesus sobe ao monte. Nós sabemos que quando Jesus sobe ao monte, subir ao monte significa o quê? Significa comunhão com Deus, significa falar com Deus, significa intimidade com Deus. Então, já identificamos, já sabemos que quem exerce autoridade espiritual, a exemplo de Jesus, é aquele que sobe ao monte para estar perto de Deus. Então, o texto bíblico diz, logo pela manhã, Jesus sobe ao monte e ele chama os que ele quis. Então, para de ficar nessa briga interior, nessa confusão. Será que essa coordenação é chamado de Deus ou não? Será que foi Deus que me colocou aqui ou não? Meu irmão, o dia que você decidiu dizer sim a Deus, foi para toda a vida. Deus não nos chama simplesmente para um momento, mas Deus nos chama para a vida toda. E a nossa vocação é sempre dizer sim a Ele. E se nesse tempo Ele quis essa coordenação para você, meu irmão, minha irmã, acolha no íntimo do teu coração. Se você quer identificar se na tua coordenação há autoridade espiritual, primeiro elemento, se convença que essa coordenação é chamado de Deus. Deus te escolheu. E Deus não erra quando escolhe. Toda vez que Deus me chama para alguma coisa, eu não fico brigando. Mas ao contrário, eu tento acolher, eu tento aceitar. A exemplo, essa coordenação do Ministério de Música e Artes. Quando o Klaus me chamou, eu achei muito engraçado, porque gastou-se um tempo, a gente conversou, a gente viajou junto, a gente partilhou. Logo depois que foram definidas algumas eleições, ele então fez o convite para eu coordenar o Ministério de Música e Artes. Eu tomei um susto muito grande, porque se de repente ele me chamasse para pregação, me chamasse para formação, que tinha tudo a ver com todo o tempo que eu tenho caminhado, né? Fiquei muito tempo na formação de pregadores e ajudei também, nesse período que eu fiquei na coordenação estadual, ajudei também em formação em várias dioceses. Então, de repente, tinha tudo a ver. E, de repente, ele me lança esse desafio, me chama para o Ministério de Música e Artes. E eu confesso para vocês que não gastei tempo ficando rezando, perguntando, não. Eu fiquei matutando, falei, se Deus falou com o Klaus, Deus jamais ia levar o Klaus a perder tempo. Ao contrário, Deus quer ganhar tempo. Então, quando ele falou para mim, eu fiquei um tempo remoendo tudo isso, partilhei com a minha esposa, a gente dava risadas, porque eu ficava imaginando, nossa, eu, Ministério de Música e Artes, mas como assim? Mas imediatamente o coração já foi se abrindo para a vontade de Deus. E nas poucas intervenções que nós já tivemos neste ministério, eu já tenho visto a graça de Deus acontecer. Por quê? Aquele que quer exercer uma coordenação com a autoridade espiritual tem que ter convicção do chamado. Feche seus olhos um pouquinho e entregue essa dúvida. Caso você tenha, entregue essa dúvida para Deus. Peça o próprio Espírito Santo para te convencer que essa coordenação na sua vida é um chamado de Deus. Foi uma escolha que ele fez. E repito mais uma vez, ele não erra quando ele escolhe. Segundo, é necessário que tenha postura de coordenação, de coordenador. Tenha postura, meu irmão, minha irmã. A gente encontra muitos coordenadores fragilizados, medrosos. Acha a coordenação uma coisa grande demais, monstruosa demais. E não tem a postura de coordenadores. Sempre quando as pessoas chegam para essa pessoa para conversar, para perguntar, para partilhar, fica tremendo, com medo. Meu irmão, minha irmã, para a gente perder o medo de coordenar, o que é necessário? Em primeiro lugar, essa postura de coordenador, de coordenadora, precisa vir acompanhada de quê? De planejamento. Quem coordena tem que planejar. A obra de Deus não pode ser feita ao acaso. A obra de Deus não pode ser feita no improviso. Misericórdia, uma coordenação sem planejamento. Tudo que vai acontecendo é surpresa. Não que a gente não espere as surpresas de Deus, mas tudo que vai acontecendo não tem um objetivo definido porque não tem planejamento. Então, para ter uma postura de coordenador, de coordenadora, meu irmão, minha irmã, chama a sua atenção, é necessário que seja planejada a caminhada, seja planejada a obra de Deus, seja planejada a caminhada do grupo de oração, seja planejada a caminhada da tua diocese, a caminhada da tua cidade. Aonde estamos, aonde queremos chegar. Sem planejamento, a gente fica dando volta, a gente não sai do lugar.
Então pare de fazer a obra de Deus no improviso e faça a obra de Deus planejada, bem organizada. Então, tendo a postura de coordenador, de coordenadora, eu vou planejar a caminhada. Segundo, formação. É necessário buscar formação. Que bom seria se todo coordenador e coordenadora, quando fossem eleitos, fossem bem formados. E a gente percebe que existe uma lacuna muito grande. O processo formativo foi quebrado, foi abandonado, estacionou. Então, assumir uma coordenação, meu irmão, compre as apostilas de formação de coordenadores, compre as apostilas do módulo básico, vai ler, vai estudar, invista na sua formação pessoal. Eu não consigo entender um coordenador, seja de grupo, de cidade, de diocese, que não se organiza para ir para o ENF, que é o Encontro Nacional de Formação. Eu não consigo entender. Então, se você quer ter uma postura de coordenador para que tenha autoridade espiritual, é de extrema importância investir no seu processo formativo. E além de investir no seu processo formativo, possibilitar a caminhada do teu grupo, da tua cidade, da tua diocese, possibilitar então também que o povo caminhe neste caminho de formação. A formação é a grande guardiã da nossa identidade, é a grande guardiã da nossa espiritualidade. E tem muito grupo de oração que parece tudo, menos um grupo carismático. Porque perdeu a espiritualidade, perdeu a identidade, aí não tem jeito. Então, coordenador e coordenadora que quer exercer autoridade espiritual é de extrema importância. Formação. Terceiro, pastoreio. Pastorear. Aliás, quer ter sucesso na tua coordenação? Pastoreie o povo. Gaste tempo com o povo. Invista com qualidade o pastoreio. Pastoreio prático, quer visitar, quer estar junto, quer estar presente. E o pastoreio também efetivo. O pastoreio administrativo, melhor dizendo. O que é o pastoreio administrativo? Ter uma agenda, ter esse planejamento, está no papel. As pessoas terem acesso à caminhada da tua diocese. Eu fico imaginando se, de repente, alguém te pede agora, espera um pouquinho, me entregue agora o que tem acontecido na tua diocese, o que tem acontecido na sua cidade. Será que você tem esse pastoreio administrativo nas mãos? Saber como é que está a caminhada do povo de Deus, como é que está a caminhada das ovelhas, como é que está a caminhada dos servos. Então a gente tem que ter isso no papel, pastoreio administrativo. Por exemplo, esse encontro estadual agora. Você organizou para que as pessoas da sua diocese pudessem... o encontro presencial, infelizmente, teve que ser adiado, mas você está instigando as pessoas da sua diocese a participarem do encontro online que vai existir, que vai acontecer? De que forma? Ah, tá difícil, não tem dinheiro. Quais os eventos, quais as atividades que foram feitas para angariar fundos para ajudar essas pessoas? Quais foram? Por exemplo, o ENF do ano que vem, você já começou a organizar a lista das pessoas da sua diocese que vão participar do ENF o ano que vem? Isso é pastoreio administrativo. Então, quer ter sucesso na tua coordenação, é necessário investir no pastoreio. Pastoreio efetivo, quer estar junto, mas o pastoreio administrativo também. Ter muito claro no papel tudo que tem acontecido na sua diocese, na sua cidade, no teu grupo de oração. Amém? Temos que ter em mente também que a autoridade espiritual é uma graça de Estado. O que significa isso? Eu coordenei a renovação no estado de Goiás. Muitas vezes coordenadores diocesanos me ligavam, me perguntando, pedindo orientação, esclarecimento, aconselhamento, em diversos assuntos. Às vezes coisas muito particulares de diocese, problemas com servos. E eu ficava impressionado, porque às vezes as pessoas me ligavam, eu estava numa correria no trabalho, mas quando me ligava eu parava, atendia aquela pessoa. Eu tinha uma palavra para aquela pessoa. De onde vem isso? Do Espírito, que está ligado ao quê? À autoridade espiritual. Porque é uma graça ligada à função. Mas interessante que no dia 1º de janeiro de 2020, essa graça de Estado... Por quê? Porque eu deixei de ser coordenador estadual. E eu tenho plena convicção que essa graça foi derramada no Klaus. Também posso trazer como exemplo, eu estive presente na eleição do Vinícius. E eu acompanhei, porque fazia parte do Conselho Nacional, os primeiros passos antes do Vinícius tomar posse. Né? Antes do Vinícius tomar posse, as reuniões que nós tínhamos no grupo do WhatsApp do Conselho Nacional, do Conselho Deliberativo,
Logo, fizemos algumas reuniões, porque eu represento a renovação no Serviço Nacional de Comunicação do CARES, né? E a gente vendo ali a postura do Vinícius, aquela coisa toda. Gente, 1º de janeiro de 2020, um outro Vinícius nasceu. Por que um outro Vinícius nasceu? Por que um novo Klaus nasceu? Por quê? Porque é uma graça de Estado, está ligada à função. Enquanto você está debaixo da tutela dessa coordenação que Deus te confiou, ela é revestida de autoridade. Então a gente precisa entender isso. Um outro exemplo que eu dou também, que é muito interessante, quando a gente está revestido debaixo dessa graça, as portas para que essa coordenação produza frutos, as portas se abrem. E a gente tem acesso a pessoas, a lugares, a situações. Quer ver um grande exemplo? Eu fui eleito coordenador estadual, eu lembro muito claro que eu fui eleito, passado alguns dias a Kátia me ligou falando assim, Vicente, prepare porque nós temos um retiro na Terra Santa. Gente, eu nunca imaginei na minha vida que eu ia estar na Terra Santa. Nunca imaginei na minha vida. Lógico, como pregador, né? Era um sonho. Mas assumir a coordenação estadual, prontamente já tinha a possibilidade de ir na Terra Santa. E fomos na Terra Santa, Deus falou conosco, e eu te garanto, meu irmão, minha irmã, como Deus transformou a vida da renovação do Brasil nesse retiro na Terra Santa. Como eu percebo a graça de Deus no estado de Goiás com esse retiro na Terra Santa. De onde vem isso, Vicente? Está ligado a essa graça de estado. Ou seja, o Senhor escolhe, o Senhor capacita. O Senhor escolhe, o Senhor colabora. O Senhor dá a graça. Então, você que está nessa coordenação, saiba que essa coordenação, ela vem revestida de uma autoridade, uma procuração que o Senhor dá a você, de falar em nome dele, de exercer poder e autoridade no nome dele. Olha o tanto que isso é interessante, né? Então, louve a Deus, glorifique a Deus por essa graça que ele dá a mim, que ele dá a você. Como saber se tem autoridade espiritual? Quero tomar a palavra de vocês ainda aí no Evangelho de São Mateus. Nós acabamos de ver o Evangelho de São Mateus, está até na mesma página. Evangelho de São Mateus, no capítulo 7, um pouquinho antes aí, no versículo 16. Olha o que diz. Como saber se tem autoridade espiritual? Conhece a árvore pelos frutos. A palavra de Deus diz o seguinte: pelos frutos os conhecereis. Então, será que a minha coordenação está produzindo frutos? Se a minha coordenação está produzindo frutos, eu posso ter convicção que eu estou exercendo autoridade espiritual. Posso ter convicção disso. Está na palavra de Deus. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinhos e figos dos abrolhos? Toda árvore boa dá bons frutos, toda árvore má dá maus frutos. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má bons frutos. Toda árvore que não der bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Versículo 20. Pelos seus frutos os conhecereis. Olha só. Então, analisa. Será que está dando frutos? Tenha coragem de avaliar a caminhada da renovação aí na sua diocese, na sua cidade, seu grupo de oração. Pare e faça uma avaliação com o povo, com critérios, com sinceridade. Quais são os frutos? Se o Senhor nos pedir conta hoje, o que nós vamos oferecer para Ele? O que eu tenho para oferecer a Deus? O que eu tenho? Então, se eu quero identificar se realmente eu tenho autoridade espiritual, em primeiro lugar, pelos frutos. Mas também existem elementos que me ajudam a identificar a autoridade espiritual. Primeiro, retidão. Não tem como exercer a autoridade espiritual se não for uma pessoa reta, honesta, coerente, comprou, pagou, pegou, devolveu. Não minta. Tem que ter retidão. Um homem de oração, um homem de fé, um homem cheio da graça de Deus. Tem que ter retidão. Então, vamos analisar. Aquilo que identifica a autoridade espiritual. Primeiro, retidão. Segundo, fé. A gente sabe que fé é um dom de poder. Chama de dom das obras.
Eu sou um homem de fé? Pensa nisso. Pergunte para Deus, eu sou um homem de fé? Na antiga formação sobre autoridade espiritual, falava sobre fé como a de Abraão. O homem que caminhou no escuro, confiando somente em Deus. A promessa que Deus fez a ele, o principal sinal é sempre a presença de Deus diante dele. Então, fé como a de Abraão. Um relacionamento correto com Jesus Cristo. O que significa um relacionamento correto com Jesus Cristo? É maturidade espiritual. Parar de ser chantagista. Parar de querer obrigar a Jesus a fazer as coisas. Aquilo que está no meu coração precisa ser sincero. Quando eu for falar com Jesus, eu tenho que falar com sinceridade. A oração acolhida, a oração que agrada a Deus, é a oração com sinceridade. Não rezar para cumprir tabela, não fazer as coisas para cumprir tabela, mas fazer de forma correta, de forma honesta. Então, ter com Jesus um relacionamento correto, visão, planejamento, nos ajuda a ter visão. Mas a visão também é uma atitude de fé. Eu consigo fechar os olhos e enxergar aquilo que ainda está no invisível, mas que é vontade de Deus, desejo de Deus trazer para o visível. Então, ter visão da obra de Deus, ter visão clara do próximo passo que precisa ser dado, porque eu estou dentro da vontade de Deus, estou dentro do plano de Deus. Obediência. Se Deus falou, meu irmão, nós não temos duas escolhas, nós só temos uma, e é obedecer. Por que muitas vezes Deus para de falar conosco? Porque a gente não obedece. A gente não obedece a Deus. Quantas profecias se perdem? A gente reza pedindo para Deus nos dar a profecia. Deus dá a profecia e a gente não obedece a profecia. A gente vai para encontros, a gente reúne nos núcleos, nos conselhos, reza, pergunta para Deus, Deus fala e não obedecemos. Então, obediência e unção. Unção tem aquele que pede para o Espírito Santo. Coordenar é como o soldado romano. Antes de ir para a guerra, a gente pede a unção. O soldado romano, antes de ir para a batalha, ele é um ungido, derrama sobre ele o óleo. Sobre nós, desça o óleo do Espírito Santo para nos dar unção. Muitas vezes nos falta conhecimento, muitas vezes nos falta uma série de coisas, mas não pode faltar unção. Eu lembro quando eu comecei a tocar violão no grupo de oração, eu não tocava nada, como hoje eu também não toco muita coisa, cantar então nem se fala. E eu falava para Deus, eu não quero tocar bonito, eu não quero cantar bonito, mas eu quero unção. Me dá unção, Senhor, por favor, porque a unção convence, a unção toca, a unção queima. Então a unção também, como elemento que eu identifico se eu tenho autoridade espiritual ou não. Como eu sei que eu tenho unção ou não? Volto lá no início, pelos frutos, pela graça de Deus. Amém, meus irmãos, minhas irmãs? Então, assim, nós vimos então o conceito de autoridade espiritual, que é um dom de Deus, uma graça de Deus que Deus nos dá para fazer ou deixar de fazer em nome dele. Construir ou destruir em nome dele. É como uma procuração que nos é dada para exercer tudo o que for necessário em nome de Deus. Vimos que a origem da autoridade espiritual é o próprio Deus. Toda autoridade vem de Deus. Vimos também que, será que todo coordenador tem autoridade espiritual? Para sabermos isso, é necessário ter convicção, postura de coordenação. O que é a postura de coordenação? Planejar, formação pessoal, pastoreio. Vimos também que a autoridade espiritual é uma graça de Estado, que somos revestidos dela enquanto estamos aí, exercendo a coordenação. E precisamos exercê-la e exercer bem feito. E como saber se eu tenho autoridade espiritual ou não? Pelos frutos. E também trouxemos aqui alguns elementos que nos ajudam. A retidão, a fé, relacionamento correto, visão, obediência e unção. Vamos orar então pedindo ao Espírito Santo de Deus que nos dê a autoridade espiritual para exercermos bem a coordenação confiada a cada um de nós. Feche os seus olhos um instante. Peçamos a Deus que quebre em nós todo orgulho, toda soberba, toda vaidade, mas que nos dê a humildade necessária para exercer bem a autoridade. A humildade como daquele burrinho que entrou com Jesus em Jerusalém.
Ele sabia muito bem qual era o lugar dele. Que toda a honra e toda a glória é para o Senhor, é para Jesus. O Senhor nos dê a graça da constância, Senhor, meu Deus. Não nos faça, Senhor, meu Deus, deixar com que a fragilidade, a incerteza ronde a nossa vida, mas ao contrário, nos dê firmeza, Senhor, meu Deus, em tudo que podemos e devemos fazer. Nos dê a graça, Senhor, meu Deus, de fazer as coisas sem sensacionalismo, Senhor. Muitas vezes fazemos propagandas demais, Senhor, meu Deus. Sensacionalismo com a reunião de oração. Sensacionalismo, Senhor, meu Deus, dentro da cura, do milagre, do prodígio. Nos dê discrição em tudo que vamos fazer, Senhor. E que nós tenhamos a graça do Espírito Santo impregnar em nós a imagem de Jesus, que é o melhor modelo de autoridade espiritual. Tudo isso para a glória de Deus Pai. Amém. Aleluia. Meu irmão, minha irmã, peço que Deus abençoe você, abençoe sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe. Um grande abraço.